Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um texto fundamental, o livro de Atos. Vamos explorar como tudo começou, qual era a missão e, claro, o tema central do triunfo do Evangelho. Sabe quando a gente termina um livro ou uma série e fica com aquela sensação de tá, mas e agora? O que aconteceu depois que a história acabou? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente deve ter se feito ao terminar de ler os evangelhos. E a boa notícia é que existe uma resposta. O livro de Atos é exatamente isso. Pense nele como a continuação, a segunda temporada que começa exatamente de onde a primeira parou. Beleza, então vamos entender isso melhor. Para começar, vamos ver por que Atos é considerado a ponte crucial da história. Olha, uma coisa super importante é entender o conceito da unidade Lucas-Atos. Muita gente não sabe, mas não são dois livros totalmente separados. Na verdade, é uma obra única, em 2 volumes, escrita pela mesma pessoa. Lucas planejou tudo desde o início para contar a história completa de como a igreja foi fundada. E aqui a gente vê essa continuidade de uma forma muito clara. No Evangelho de Lucas, a gente lê sobre tudo que Jesus começou a fazer e ensinar durante o tempo que ele esteve aqui na Terra. Já no livro de Atos, a gente vê o que Jesus continuou a fazer e ensinar, só que agora através dos seus seguidores movidos pelo Espírito Santo. A obra não parou, entende? Ela só entrou numa nova fase. E isso nos leva direto para a próxima parte, para ver como essa nova fase se desenrolou. Vamos falar sobre a missão rumo ao mundo. Gente, é sério, não dá para exagerar a importância histórica de Atos. Ele é literalmente o único registro detalhado que a gente tem da igreja primitiva no primeiro século. Sem esse livro, teríamos um buraco gigantesco no nosso entendimento de como esse movimento todo começou. E essa história documenta uma expansão geográfica super estratégica, quase como um plano. A mensagem começa bem local, ali em Jerusalém. Depois ela vai se espalhando para as regiões vizinhas, Judeia e Samaria, e finalmente ela chega em Roma, que era simbolicamente o centro do mundo daquela época. É uma estratégia de expansão muito clara e metódica. Então, a gente pode se perguntar por que Lucas se deu a todo esse trabalho. Bom, ele tinha objetivos bem claros. Primeiro, ele queria dar um relato confiável dos fatos para confirmar a fé das pessoas. Ele também queria estabelecer uma base histórica sólida para o cristianismo e talvez o mais revolucionário para a época era mostrar que o evangelho não era só para um povo, mas tinha um alcance universal, para todos. E agora a gente sai um pouco da parte histórica e entra no coração teológico do livro. Vamos explorar o que significa o triunfo da palavra. Olha, se a gente tivesse que resumir o livro de Atos em uma única frase, com certeza seria essa. A ideia de que a palavra de Deus continua o seu progresso triunfante. Esse é o tema que pulsa em cada capítulo. Mesmo com toda a oposição, a mensagem simplesmente não para de avançar. E por que esse progresso é tão certo? Porque o autor não está apenas contando fatos aleatórios. Ele apresenta tudo como história sacra. Ou seja, cada evento, cada reviravolta é parte de um plano maior. É a continuação do propósito de Deus na história da salvação. Nada ali acontece por acaso. Então, qual é o motor por trás desse movimento todo? O texto deixa claro que é uma combinação de 3 forças poderosas. Primeiro, a vontade soberana e o propósito de Deus guiando tudo. Segundo, a direção clara do Espírito Santo em momentos-chave. E terceiro, o poder da própria mensagem central, o anúncio de que Jesus ressuscitou. E isso nos traz a nossa última sessão, que explora uma tensão profunda, um paradoxo fascinante no coração de toda essa história: a glória e a cruz. Aqui a gente se depara com um grande paradoxo do livro de Atos. De um lado você tem a teologia da glória, uma história de puro triunfo, de expansão, de vitória. O evangelho avança sem parar. Mas, exatamente ao mesmo tempo, você tem a teologia da cruz, uma história de muito sofrimento, de perseguição, de gente sendo presa, de martírio. O mais impressionante é que o triunfo não acontece apesar do sofrimento, ele acontece através do sofrimento. Muitas vezes era a perseguição que espalhava os cristãos e eles acabavam levando a mensagem para lugares novos. O que nos deixa com essa pergunta que é muito poderosa para a gente pensar: como pode o triunfo nascer do sofrimento? O livro de Atos não apenas conta a história da igreja primitiva, ele nos desafia a pensar sobre o que realmente significa vitória num mundo cheio de oposição. E a resposta que o livro oferece está no próprio coração da mensagem que ele proclama.